Eu saldo os irmãos e as nossas irmãs com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o canal no YouTube. Cadê? Disciplina Débora Miranda. Este canal é um protesto contra a diretoria da Igreja Pentecostal Deus e Amor por disciplinar vários membros e vários obreiros e não disciplinar a Débora Miranda. Isso não é uma coisa pessoal, é apenas uma resposta que tem gente dentro da igreja que não apoia esse tipo de decisão, nada pessoal, apenas um protesto. Não concordo. Então, irmãos, hoje eu vou falar com vocês a respeito de uma notícia que saiu na internet. Eu abri meu navegador aqui, vou digitar Justiça condena, Deus é amor. Então vamos ver aqui uma notícia que saiu na internet para os irmãos ficar por dentro. Então aqui está o site gnoticiasporgospel.com.br. Logo de cara, aqui o título da matéria que traz aqui no site é o título: Justiça condena Igreja Pentecostal Deus é Amor a pagar 230 mil a cantor evangélico. Então está aqui no site da gnoticiasgospel.com.br. Justiça do Trabalho condena Igreja Deus é Amor a pagar 230 mil a cantor evangélico. Então vamos aqui ler essa matéria e eu vou dar uma breve comentada. Logo de cara aqui, né, da matéria está a capa do cantor Marcelo Silva. Para quem já está há algum tempo na Igreja Pentecostal Deus é Amor, conhece muito bem o cantor Marcelo Silva. Eu mesmo tenho um CD dele. É um cantor abençoado, vários hinos ungidos por Deus, né? Eu gosto daquele hino, muito daquele hino Segura o Anjo aí, né? Então está aprovado. Eu aprovo esse CD, esse cantor Marcelo Silva. Então vamos ler aqui, né, o que diz aqui a matéria. Vamos ao que interessa. A Igreja Deus é Amor foi condenada pela Justiça do Trabalho a pagar uma indenização no valor de 230 mil reais ao cantor evangélico Marcelo Silva Horta, ex-membro da denominação, por ter se apropriado indevidamente dos lucros oriundos de um CD gravado pelo cantor, e também por causa do trabalho que ele prestava à igreja sem receber remuneração, né, irmãos? Então eu vou comentar esse primeiro parágrafo, né? Eu quero, né, fixar aqui nessa parte que diz: por ter se apropriado indevidamente, né? O que é isso, irmão? Por ter se apropriado indevidamente, quer dizer roubo. Eu se apropriar indevidamente de uma coisa que não é minha, de algo que é do outro, do meu próximo, né? Então, eu quero lembrar aqui aos irmãos que um dia antes de ter essa audiência no fórum, né? Essa audiência, o missionário Davi Miranda, no programa Voz da Libertação, no dia de domingo, na campanha, né, o prosseguimento dos milagres do Jubileu de Ouro, proclamou a igreja a fazer um jejum e oração em prol da causa da Igreja Pentecostal Deus é Amor, que ia ser no outro dia, numa segunda-feira, né, irmãos? Então, a igreja, né, foi proclamada a fazer um jejum em prol da Igreja Pentecostal Deus é Amor, né? O missionário disse que o diabo se levantou, botando a igreja na justiça, né? Então acontece que é o seguinte: quando foi na segunda-feira de manhã, eu me levantei cedo, fiz minha oração, né? E já entreguei meu corpo em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, sacrifício de jejum, em prol da Igreja Pentecostal Deus é Amor, para Deus dar a vitória àquela causa na justiça que o missionário pediu oração. Então, eu jejuei em prol da igreja, né? Sem saber de nada, mas vamos continuar aqui, né? Como muitos membros jejuaram, vamos continuar aqui o que a notícia do site Notícias Gospel Mais diz. De acordo com o site Âmbito Jurídico, o cantor recebeu 10 mil pela autorização da gravação de 30 mil cópias do CD de sua autoria.
Então quer dizer aqui que o cantor Marcelo Silva recebeu R$ 10.000 pela autorização da gravação de 30 mil cópias do CD de sua autoria, né, irmãos? Então aqui nós vamos fazer um cálculo matemático aqui, R$ 10.000, né? Eu acho muito pouco, uma vergonha para o missionário Davi Miranda, a gravadora Voz da Libertação, dá R$ 10.000, né? Não sei o que eles fizeram, o contrato deles, se o Marcelo Silva concordou em receber esses R$ 10.000, mas eu acho muito pouco, tratando-se de dois servos de Deus, tratando-se de um missionário Davi Miranda, um servo de Deus, e o cantor Marcelo Silva, um servo de Deus. A Bíblia diz para nós não termos usura com o nosso próximo, né? E o que eu vejo aqui é usura, irmão, porque dá R$ 10.000 para o cantor Marcelo Silva e grava 30 mil cópias. O que acontece? Cada cópia dessa sendo vendida a R$ 15 nas livrarias das igrejas Pentecostal Deus e Amor, ia gerar um lucro de R$ 450 mil ao missionário Davi Miranda, a gravadora Voz da Libertação. Então quer dizer, eles ganharam R$ 450 mil, deram R$ 10.000 para o Marcelo Silva e ficaram com um lucro de R$ 440 mil. Isso é injusto para um servo de Deus, para um homem de Deus, pregador da verdade. Isso não condiz com a vida de um pregador, de um missionário. Isso não está certo, não está correto. Mas vamos continuar aqui a leitura. De acordo com o site Âmbito Jurídico, o cantor recebeu R$ 10.000 pela autorização da gravação de 30 mil cópias do CD de sua autoria. Mas com o sucesso de vendas, quase 100 mil cópias foram vendidas e a igreja recusou a pagá-lo pelas novas tiragens. Então, irmãos, nós estamos aqui, analisando essa publicação aqui, né, que veio à tona na internet, porque a Bíblia diz: o que se faz em oculto será revelado ao sol do meio-dia. A igreja foi convocada a orar, a jejuar pela causa da igreja Pentecostal Deus e Amor. Eu orei, eu jejuei, fiz um sacrifício de tolo, mas o missionário Davi Miranda não falou que ele estava recusando a pagar as cópias tiradas a mais. O que aconteceu? Venderam 100 mil cópias rapidinho, teve um sucesso de vendas, né? Tiveram sucesso de venda, o que aconteceu? Cresceram o olho, querendo, fizeram mais 100 mil cópias, tá entendendo? Fizeram mais 100 mil cópias, está escrito aqui, quase 100 mil cópias foram vendidas e a igreja recusou a pagar pelas novas tiragens. Né, irmão? Uma trapaça feita contra um servo de Deus fazendo contra outro. Isso não condiz com a Bíblia, com a palavra, com o Evangelho. Né? Então está dizendo aqui, vamos para a matemática de novo, quase 100 mil cópias. Eu vou botar aqui 90 mil cópias. Então, se 30 mil cópias dá 450 mil real, 60 mil cópias dá 900 mil real, 90 mil cópias dá 1.350.000 reais. Então você veja, está dizendo aqui quase 100 mil cópias. Quase 100 mil cópias. Eu botei 90 mil cópias, que dá 1.350.000 reais. Então, de 1.350.000 real, tira 10 mil real, dá para o cantor, fica com 1.340.000 real. Isso é injustiça. Não está certo. Dentro da casa de Deus, não está certo isso. Isso aí não se condiz com o evangelho que é pregado, não se condiz. Isso não está certo, isso é usura contra o próprio irmão, não é verdade? Então, eu vou continuar aqui a leitura. Quase 100 mil cópias foram vendidas e a igreja recusou a pagar pelas novas tiragens. Então, de acordo com a decisão do juiz da 10ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, o juiz Marcelo Vidal, a igreja Deus e Amor causou um prejuízo de 200 mil ao cantor por apropriar-se indevidamente de seus direitos autorais. O juiz determinou ainda que a igreja deverá pagar também 15 mil reais por ter violado os direitos autorais do artista e assinar a carteira de trabalho do cantor, que trabalhava na igreja e fazia diversos shows, nunca tendo recebido nenhum valor pela venda de seus CDs. Então, irmão, nós estamos vendo aqui uma injustiça, né? Aí chega o missionário Davi Miranda no programa Voz da Libertação, fala, o diabo está se levantando contra a igreja. Toda vez que eu peço a oração, o jejum da igreja, nós ganhamos a causa. Mas ele não fala que eles estão negando a pagar um direito do cantor. Eles não estão pagando direito.
estão agindo de má fé e quer justiça, pedir a Deus para fazer justiça. Se Deus é justo, a Bíblia diz que Deus é justo, com Deus não há injustiça, né? Aí a pessoa faz injustiça contra o seu irmão, aí pega a Bíblia e fala: Senhor, tu és justiça. Ó Senhor, tu és justiça. Aí a pessoa começa a pedir por justiça. Aí o diabo chega e fala: veja só, Senhor, ele está buscando justiça, mas ele é injusto com seu irmão. Olha lá, ele gravou 30 mil cópias e deu só 10 mil reais, ganhou 440 mil reais nas costas do seu irmão. Depois disso, gravou mais quase 100 mil cópias e não recusou a pagar o resto da tiragem. O que Deus vai fazer para defender? O que Deus vai defender uma causa dessa? Não tem como. Além do mais, faz o povo de besta, não fala para o povo a verdade, o que está acontecendo. Eu mesmo, né, que sou membro, que estou lá no banco, né, igual os outros membros, nós estamos lá na arquibancada, nós estamos na geral. Nós não estamos sabendo o que está acontecendo lá dentro do camarim, lá dentro do camarote. Nós estamos na epiderme. Nós não estamos sabendo o que está acontecendo lá dentro do intestino, né? Então, você vê que a igreja foi convocada a orar, a jejuar pela causa da igreja pentecostal Deus é Amor. E eu vou digitar aqui, né, o santuário de oração estava orando em prol dessa causa, em prol da causa da igreja, né? Todo mundo em jejum, em oração, o diabo está se levantando contra a igreja, botando a igreja na justiça, né? Então eu vou mostrar aqui que o santuário de oração estava em oração pedindo a Deus para ajudar na causa, né, da igreja pentecostal Deus é Amor. O missionário Davi Miranda pediu no ar para os membros, os irmãos jejuarem e orarem em prol desta causa, né? Então ouça aqui o que o santuário de oração estava orando. De 2011, Senhor, não somente em Brasil, mas em outros países e continentes da terra. Ah, meu Deus e meu Senhor, obra nas tuas mãos, Senhor, as causas, Senhor, jurídicas da tua igreja. Abençoa os advogados da tua igreja, Senhor. Vem colocar palavras precisas na boca de cada advogado no momento da audiência. Ah, meu Deus, invalidando, Senhor, as falsas testemunhas, invalidando, Senhor, as mentiras, meu Pai. Ah, meu Deus e meu Senhor, estamos certos que as mãos do Senhor estão estendidas para guardar o teu povo, para guardar a tua igreja. Ah, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor para que o Senhor venha determinar a causa ganha para a tua igreja. Usa, Senhor, de misericórdia. Fala no coração daquele juízo, fala no coração daquele desembargador, fala no coração daquele promotor, meu Pai. Meu Deus, meu Senhor, para que a tua igreja não venha ser prejudicada naquela audiência, meu Pai. Oh, meu Deus, naquela ação que foi movido contra a tua igreja. Nós estamos aqui orando e certo, seguro da resposta da oração, porque o Senhor afirma na sua palavra, dizendo para nós: por esta peleja não tereis que pelejar. E o que nós fazemos é orar, o que nós fazemos é clamar. O Senhor diz: confia somente e verás a glória do Senhor. Nós estamos orando com confiança, porque o Senhor é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Os irmãos viram que o santuário de oração, a igreja pentecostal Deus e Amor, está em oração, né, como sempre esteve, 24 horas, mas está orando em prol da causa da igreja pentecostal Deus e Amor, ainda mais quando o missionário Davi Miranda convoca a igreja no ar. Está os irmãos no mundo inteiro orando e jejuando pela causa. Mas como é que Deus vai dar a causa para a igreja, sendo que a igreja está agindo de injustiça com o próprio membro, o próprio cantor da igreja, sendo que era para ser tratado diferente? Isso não está certo, né? Tem um comercial no programa A Voz da Libertação que diz que a gravadora A Voz da Libertação grava para evangelizar, né? Então o que nós vemos aqui não é isso. Não condiz com o que é dito, né? Aqui está dizendo que eles gravaram 30 mil cópias, deram uma mixaria de 10 mil reais
pro cantor e depois ainda gravaram quase 100 mil cópias e não queria pagar. Que gravadora que é essa que grava para evangelizar? Isso aí está sendo gravado para gerar lucro, gerar renda. Mas você diz, né, igual o pastor Lorival de Almeida diz, que a gravadora tem custo, tem gasto. Né? Sim, tem pessoal, manutenção, mas devia ser tirado só o dinheiro gasto. Só o dinheiro que é gasto para produzir. E devia ser, né? E pagar um preço justo ao cantor, né? Para ele não precisar ir na justiça. Aí diz que é o diabo que está se levantando contra a igreja, está botando a igreja na justiça. Mas isso eu vejo lá de Romanos 13, o apóstolo Paulo dizendo que as potestades instituídas por Deus, né, é espada. Não traz de balde a espada, não traz em vão a espada. Eu vejo a espada de Deus, a justiça, agindo contra a igreja, que está agindo de má fé com o próprio irmão, né? O nosso próprio irmão Marcelo Silva. Não é verdade? Então é o seguinte, inclusive, a irmã Ereni Miranda, ela tem um estudo bíblico que ela colocou no ar, junto com a irmã Rosa Tenório, que são da diretoria, dizendo, falando que tem muitos cantores que escrevem carta para lá, pedindo para gravar um disco na gravadora Voz da Libertação, depois que grava, quer ver o dinheiro entrando e quer botar a igreja na justiça, querendo dinheiro, e ela dizendo, cadê a carta que você mandou dizendo que queria gravar para ganhar alma, para evangelizar? Agora você está botando a igreja na justiça, querendo dinheiro? Cadê a carta que vocês mais? Não, eles não dizem. Eles não dizem, eu gravei 30 mil cópias, ganhei 450 mil, dei só 10 mil pro cantor, a micharia, passei mel na boca dele. Depois eu quis gravar mais quase 90 mil cópias, 100 mil cópias. Ganhei 1 milhão e 350 mil e queria dar só 10 mil para ele. Isso é injustiça. Isso não está certo, não condiz com o povo de Deus, com o povo que clama pelo seu nome. Mas vamos continuar aqui, né? Vamos continuar aqui a leitura do site que diz assim: além disso, foi determinado que a igreja pague 15 mil reais a título de danos morais a Marcelo Silva. Quer dizer, a igreja já tinha sido condenada a pagar, né, 15 mil por violar os direitos autorais, né, e não assinar a carteira de trabalho do cantor. Agora mais 15 mil por danos morais, por tê-lo exposto a uma situação vexatória ao publicar na internet punição pública chamada disciplinamento, de acordo com o processo movido pelo cantor. Após requerer seus direitos, ele passou por situação vexatória que o impediu de conseguir um novo emprego. Os pastores da igreja publicaram na internet que ele estava disciplinado, ou seja, sendo punido por uma conduta injusta com a igreja e que descumpre os preceitos da Bíblia. Mas para você ver aqui a hipocrisia, ele estava sendo punido por uma conduta injusta com a igreja, sendo que a igreja que estava sendo injusta com ele, a igreja ganhando dinheiro, vendendo CD e não dando uma mixaria para ele, e ele cobrando seu direito, a igreja disciplina, queima o nome do cantor, bota no site, que daqui a pouco nós vamos ver, e que descumpre os preceitos da Bíblia, dizendo que Marcelo Silva estava descumprindo, né, as leis da Bíblia, os preceitos, né? Quer dizer, tudo ao contrário. A justiça determinou que a igreja deve retirar a censura pública imediatamente do ar sob pena de aplicação de multa diária de R$2.000 em caso de descumprimento. Então, mais uma vez aqui no meu navegador, né? Quem está acostumado a navegar aqui no site da Igreja Pentecostal Deus e Amor, há um ano, 2 anos atrás, né? No máximo, acho que uns 2 anos atrás, a gente entrando aqui na página da Igreja Pentecostal Deus e Amor, aqui embaixo você lê assim, ó. Vou colocar aqui para os irmãos ver. Notificação IPDA. A fim de zelar pela obra de Deus, a IPDA está processando alguns irmãos na área civil e criminal por locupletação de patrimônio. Locupletação é apropriar-se indevidamente dos bens. Aí clicando aqui em cima, abre uma nova janela, né? Tá aqui. Acautelai-os, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, né? Mateus 7,15. Notificação, Igreja Pentecostal Deus é Amor. Comunicamos que, infelizmente, alguns irmãos têm agido como se a obra lhe pertencesse. Fato lamentável.
pois a obra pertence unicamente, exclusivamente a Deus. Com certeza, está certo. A ninguém, por maior que seja seu cargo ou importância, é permitido desobedecer a autoridade e a doutrina. Esse segundo parágrafo aqui nós vemos uma ironia, né? Uma ironia, uma dissimulação, uma hipocrisia que não condiz com o povo de Deus. Mateus 23, Jesus condenou os hipócritas, os fariseus, a hipocrisia, e diz aqui, ó, a ninguém, por maior que seja seu cargo ou importância, é permitido desobedecer a autoridade e a doutrina. Nós sabemos, todo mundo sabe, que a própria filha do missionário Davi Miranda, a Débora Miranda, ela desobedece a doutrina, ela está com o cabelo pintado, passa chapinha no cabelo, está com o cabelo chapeado, está com o cabelo aparado, tá entendendo? Está com o cabelo tosquiado, tá todo mundo vê, tá nas fotos na internet, tá na igreja, no público, todo mundo vê na cara dura. E o que acontece? Ninguém disciplina ela, o missionário Davi Miranda, a irmã Irene Miranda, a diretoria não toma uma providência, né? Ninguém fala nada contra. Por quê? Porque a filha do missionário Davi Miranda, inclusive o missionário Davi Miranda disse que ela está com 90% da diretoria nas mãos. Ele ficou apenas com 10%, quer dizer, abaixo do missionário Davi Miranda, quem manda é a Débora Miranda. Outra coisa também, o esposo dela, o pastor Lorival de Almeida, sabe que a sua esposa está desobedecendo o regulamento interno da Igreja Pentecostal Deus é Amor, que diz lá na parte de santificação, que a mulher não pode pintar o cabelo, não pode fazer chapinha, não pode frisar cabelo, não pode aparar nem cortar, e a Débora Miranda faz isso. Está na internet, está ao vivo para todo mundo ver nas capas de CD dela. No CD antigo dos anos 90, nós vemos dos anos 80, o cabelo dela era diferente, era comprido, era grande, era inchado. Aí hoje em dia o cabelo dela tá curto, tá baixinho, tá alisado, tá entendendo? Tá pintado, não tem um cabelo branco, sendo que o Davi filho é gêmeo com ela e tem cabelo branco. Então isso aqui é uma ironia, ninguém, por maior que seja seu cargo ou importância, é permitido desobedecer à autoridade e à doutrina. Vamos prosseguir. A obra de Deus pertence e cabe à diretoria ungida por nosso Senhor a responsabilidade de zelar por ela, seja por orientação divina, seja por dever institucional, né? Portanto, à luz de abusos praticados por dirigentes de congregações que deixaram de observar nossos sagrados estatutos, a IPDA resolveu, além de disciplinar conforme a doutrina, também processar os irmãos rebeldes. Tudo no intuito de garantir a continuidade e normalidade de nossos cultos nestas congregações. Numa primeira fase, nós estamos litigando a área civil, mas em alguns casos também será necessário representação criminal, pois infelizmente houve locupretação do patrimônio da igreja. Locupretação é apropriar-se indevidamente, né, de bens, né, no caso aqui da igreja, PDA, né, da denominação. Não será admitido esse tipo de abuso na casa do Senhor, e onde a lei dos homens não se contrapor à lei de Deus, esta será também aplicada. A IPDA não pode e não ficará sujeita a nenhum tipo de chantagem ou negociação por parte de oportunistas. Pedimos aos irmãos que nos ajudem em oração para que aqueles que eventualmente tenham agido de forma irracível perante a Deus se arrependam de seus erros e consigam a remissão. Então aqui está o nome de 2 pessoas do Rio de Janeiro. Para quem navega no site da Deus é Amor, há 1 ano, 2 anos, sabe que aqui embaixo tinha um terceiro nome, com o nome do estado de Minas Gerais, que era o nome do cantor, foi tirado. Por quê? Porque a justiça determinou que a igreja deve retirar a censura pública imediatamente do ar, sob pena de aplicação multa diária de R$ 2.000 em caso de descumprimento, né? Então o que nós vemos, né, que a igreja botou o nome do cantor Marcelo Silva dizendo que ele tinha desviado bem das igrejas, da igreja pentecostal Deus é Amor, da denominação, que ele estava sendo acusado de locupretação, né, que é a apropriação de bens indevidamente, né? Então isso está errado, isso não está certo, sendo que ele que foi lesado, né? E mais ainda, nós vamos ver aqui, eu vou abrir aqui o navegador e vou ler um pouco, alguma coisa da Bíblia que nós temos aqui sobre usura, né?
Então eu vou colocar aqui no meu navegador, estudo bíblico contra a usura. Vou colocar aqui para nós meditar, né, um pouco, para não ficar só nas minhas palavras, porque a palavra de Deus é maior do que as minhas palavras. Estudo bíblico. Deus condena a agiotagem e a usura contra os irmãos. Então vamos ler aqui, né? Segundo a Bíblia, a usura classificada entre os pecados que no passado levaram o povo de Deus à ruína. Quando os profetas de Deus se levantavam para condenar o pecado do povo, geralmente a usura estava presente. Confira. Isaías capítulo 24, versículo 1 e 2, que diz assim: eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. E o que sucederá ao povo, assim sucederá ao sacerdote, ao servo como ao senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga usura, né? Aqui Deus está classificando todos, desde o sacerdote, o povo, o servo, a serva, o senhor, a senhora, né? Então, que todos, né, que praticam a usura, né, é condenado, né, por Deus. Isaías falando. Jeremias também, capítulo 15, versículo 10, diz assim: ai de mim, minha mãe, por que me deste a luz, homem de rixa, de contendas para a terra? Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Jeremias falou: nunca lhes emprestei com usura, nunca. Ezequiel diz aqui, Ezequiel capítulo 22, versículo 12, diz assim: presentes receberam no meio de ti para derramar em sangue. Usura e juros ilícitos tomaste, e usaste de avareza com o teu próximo, oprimindo. Mas de mim te esqueceste, diz o Senhor. Então a pessoa que está usando de usura, né? Usando de usura com o teu próximo, né? Com o teu próximo, ele esqueceu, ó, de mim esqueceste, disse, ele esqueceu de Deus, né? Note que o pecado da usura, juntamente com outras práticas que desagradam a Deus, trouxeram em várias ocasiões o castigo divino sobre o povo da antiga aliança. O verdadeiro servo do Senhor, aquele que tem visão espiritual, jamais se colocará debaixo de tal maldição. A opressão do próximo, praticada na cobrança de usura, inicialmente parece ser fonte de lucro, mas na verdade é um irreparável prejuízo para a vida eterna, né? Essa outra parte que fala da agiotagem não vem o caso, lê só a parte mesmo que nós estamos falando aqui sobre a censura, que é condenada por Deus, né? Então, meus irmãos, é isso que eu tenho a falar, né? E deixar aqui o meu protesto contra esse tipo de coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, de acordo com, né, os evangelhos, de acordo com as cartas de Paulo, com as epístolas paulinas, com as epístolas gerais, né, com a regra do Novo Testamento, o amor ao próximo, né, não está. Então é o seguinte, eu deixo aqui minha indignação contra essa situação, né? Então eu peço a cada um, né, que comente, deixe seus comentários. Eu sei que tem gente que não vai gostar, os mirandistas, né, que são seguidores do missionário Davi Miranda. Nós temos que prestar, né, atenção na palavra de Deus, né? O missionário Davi Miranda é um homem de Deus, mas onde ele errou, nós temos que ficar com a Bíblia. Nós não podemos ficar ao lado dele e contra a Bíblia, não é verdade? Então vocês deixem aí seus comentários, negativo ou positivo, essa postagem, e eu dou a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus Cristo, e amém. Amém. O Senhor Deus diz: venham animais selvagens, venham e devorem o rebanho. Os guardas do meu povo são cegos, eles não veem nada. Todos são como cachorros mudos, que não podem latir. Estão sempre deitados, dormindo. São os preguiçosos que só gostam de dormir e sonhar. Esses cachorros são gulosos e sempre querem mais comida.
Os pastores do meu rebanho não entendem nada. Todos seguem os seus próprios caminhos e procuram os seus próprios interesses.